Tudo bem, irmãos? É uma alegria estar aqui com os irmãos. Estou gravando mais este vídeo. Hoje à noite vai ter o culto de oração. E eu incentivo os irmãos nos horários dos cultos participarem, né? Tentando reunir a família, fazer suas orações, ler as escrituras, né? Orar pela igreja, pelos irmãos. Peço que os irmãos lembrem de oração da minha pessoa e também da minha família. E também vamos estar orando pelos casais da nossa igreja, pelas famílias de cada casal, filhos, os pais, orar pelos nossos irmãos mais idosos, né? Porque esse coronavírus, ele é mais perigoso para os irmãos mais velhos. E é motivo de nós estarmos orando aqui, buscando a face de Deus, né? Eu vou cantar o hino de louvor ao nosso Deus, né? 407 do cantor cristão. E se os irmãos quiserem acompanhar nos seus inários, né, os irmãos podem acompanhar, tá bom? Ditoso dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Aquilo que eu então votei, minha alma assim o cumprirá. Em cada dia renderei louvor a Deus que me ouvirá. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Exulta, pois, meu coração no Filho do Supremo Deus, porque te deu a redenção e trouxe-te perdão dos céus. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Esse é o desejo do compositor deste hino, transmitindo a nós, e quando nós cantamos, nós transmitimos a outros, a nossa satisfação em ter a Cristo, né? Como aquele corinho: satisfação é ter a Cristo, não há prazer maior já visto, né? Muito bem, irmãos. Nós vamos ler agora Mateus capítulo 24, né? Mateus capítulo 24, que é o nosso tema dos cultos de oração, que
estamos falando aqui com os irmãos sobre os finais dos tempos, né? E parece que está até combinando com o que está acontecendo nos nossos dias. Nunca passamos por uma situação dessa, né? De termos que parar de ir na igreja, a igreja fechada, e a gente dentro de casa, né? Alguns trabalhando, os que podem trabalhar, outros não trabalhando. E a gente ora para que Deus possa suprir todas as necessidades dos irmãos nesse período que nós estamos passando. Não é indefinido isso, irmãos, uma hora vai acabar. Mas por ser este momento um momento difícil, eu oro para que Deus ajude cada irmão e irmã a superar e a ter provido todas as suas necessidades físicas e espirituais. No capítulo 24 de Mateus, nós encontramos no versículo 3 uma pergunta. E essa pergunta é que nós estamos respondendo aqui, biblicamente falando. A pergunta é: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Que sinal haverá da vinda de Jesus e do final do mundo, né? E nós estamos já falando sobre a segunda vinda de Cristo, já falamos sobre o arrebatamento, e assim que terminar o arrebatamento, né, que é como um relâmpago, ele aparece e depois desaparece, é como um ladrão, ele vem e leva quando você menos espera, é como um sequestrador que sequestra violentamente aquele alvo, né? Então, no dia do arrebatamento, isso vai acontecer, nós vamos ser levados repentinamente para o céu, e lá nós vamos encontrar com o Senhor, né? O texto de 2 Coríntios 5:10 fala que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal, né? A palavra tribunal de Cristo aqui, né? Alguns falam, mas o crente não vai ser julgado, né? Vai, irmãos, né? Não é como o juízo final, o trono branco, lá no livro de Apocalipse. Mas haverá um julgamento, né? No apóstolo Paulo falando com os crentes lá em 1 Coríntios capítulo 3, os irmãos podem abrir a sua Bíblia lá, né? 1 Coríntios capítulo 3, os irmãos vão ver lá que haverá um julgamento das pessoas, de como eles construíram a sua vida, né? No capítulo 2 ele fala assim, porque ninguém, versículo 11, pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, imediatamente após o arrebatamento, nós estaremos na presença do Senhor, e nós passaremos por isso. Cada um de nós vai perante a face do Senhor, e nós seremos então aqui, estaremos na presença do Senhor, compareceremos na presença do Senhor, e cada pessoa ela vai ser tratada de acordo com a forma como viveu aqui no mundo, né? Isso depois de salvo por Jesus Cristo, depois de salvo. Esse julgamento não foi para estabelecer se as pessoas serão culpadas e condenadas ou inocentes e salvas. Não é esse o julgamento, né? Porque, na verdade, irmãos, segundo as Escrituras, todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. E também as Escrituras dizem que todos pecaram e o pecado que nós pecamos, herdando de nosso pai, ou o pecado que nós pecamos por nós mesmos, né, nos separa de Deus. Né? O pecado gera a morte. A palavra morte é separação.
Então, humanamente falando, todos nós somos condenados. Mas quando Cristo nos salvou, se é o seu caso, você confiou em Cristo como Salvador, Ele perdoou todos os seus pecados. Você tem que crer nisso. E não só te perdoou de todos os seus pecados, mas te deu a vida eterna. E você vai morar com Ele nos céus. Como Jesus fala lá em João 14. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Ele prometeu para todos os que crerem nele, como Salvador e Senhor da sua vida, serão perdoados os seus pecados, e essas pessoas virão para sempre com Ele nos céus. O contrário também ocorrerá, porque João, lá no capítulo 3, fala no versículo 36 que quem não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. E ele será condenado para o distanciamento de Deus, para um lugar onde Deus se fará ausente, e ali haverá ranger e pranto e ranger de dentes. Haverá sofrimento eterno naquele lugar que nós conhecemos como lago de fogo e enxofre, para os que irem para este lugar horrível. Então, no momento em que nós somos arrebatados, nós vamos estar na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que nós construímos a nossa casa sobre o fundamento, isto é, o dia que você aceitou a Cristo, aí a partir daquele dia você começou a edificar sua casa, começou a edificar o seu lar, começou a edificar a sua vida, né? De uma forma diferente, da forma bíblica, como Deus quer que você haja dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua escola, como você vai interagir com as pessoas aonde você vive, né? E aí você vai colocando lá os materiais para fazer a sua casa, né? E ele cita aqui que esta casa ou edifício, ele é formado por ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Há uma definição aqui desses tipos de obras, né? Dá para a gente estender mais, mas eu vou só colocar assim rapidamente, né? Eu já falei numa quarta-feira com os irmãos, só estou fazendo uma reprise aqui. Ouro pode significar justiça, uma vida de justiça aqui na terra, e uma vida de pureza, irmãos, né? Vocês sabem que se você pegar o ouro e colocar ele no fogo, ele derrete e ele se separa de todas as impurezas. As impurezas ficam num canto e o fogo fica no outro. O ouro fica no outro, purificado pelo fogo, né? A prata, né, dá a entender alguém que vive uma vida de perdão, que consegue perdoar, né? Vivemos numa época muito difícil em relação a isso, irmãos. As pessoas são muito vingativas e não conseguem perdoar, né? Mas nós temos que entender que o Senhor Deus é o maior perdoador e nós devemos imitá-lo. As pedras preciosas têm o sentido de firmeza, irmãos, né? Um diamante, ele é o mais duro da nossa terra aqui, é o diamante. Firmeza, né? Pode acontecer o que for, eu vou continuar firme, inabalável, né? Madeira dá a ideia de humanidade, do compromisso. Eu até citei numa mensagem anterior aqui, que se nós tirarmos um pedaço de madeira que está queimando na fogueira e colocarmos ele de lado, ele apaga, né? E esse tição apagado, ele vai ser atacado, ele vai ser influenciado pela vida humana. E a humanidade, irmãos, ela é sem Deus. Por isso que João, inspirado por Deus, ele fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? A humanidade aqui, o amor a este mundo, é porque o mundo, ele é contra Deus, irmãos. Contra Deus, né?
O feno tem a ver com alimento, né? Se alimentar fraco, alimento fraco, se alimentar de pequenos chás e lanches, né? E não da solidez da palavra de Deus. Né? Estudar a palavra de Deus, irmãos. E não é só, às vezes eu vejo assim, pessoa fala, o pastor fulano de tal só prega lanche, né? Mas não é isso, não é esse o alimento verdadeiro da nossa vida. O alimento verdadeiro é você se debruçar sobre a palavra de Deus. O salmista fala lá no Salmo de número 1, feliz é o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. É você, sou eu, que devemos buscar na palavra de Deus a fortaleza, a estrutura, o alimento para as nossas almas. As mensagens são para desafiar os irmãos. Nós não temos tempo de ensinar, porque não é nem seminário. Temos pouco tempo para ensinar a palavra de Deus. Né? Um seminário ainda tem anos para ficar ali água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, até que a palavra de Deus entre no conhecimento do aluno. Mas o desafio aqui é que você se alimente de coisa sólida, de que você leia a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja mais importante do que qualquer outro livro para a sua vida, e que ela te dê a razão para você tomar as suas decisões e deliberar sobre a sua vida e daqueles que estão em volta de você. A palavra de Deus. Então o feno significa pessoas que se alimentam fracamente ou que têm um alimento muito fraco. Gosta de ler até livros evangélicos, mas que não é a palavra de Deus. Gosta de pegar promessas de fé que contém a palavra de Deus, mas você não está sendo alimentado pela palavra de Deus integral, conteúdo, tem a interpretação do texto, o contexto. Então nós temos que estudar isso, irmãos, sempre, para nos alimentarmos com alimento sólido, com alimento bom. Palha é igual algodão, né? Tem muito volume, mas pouco peso, né? Então, às vezes a gente vê pessoas que se destacam, mas elas mesmo não têm substância, né? Não tem substância. Então, essas obras, elas se manifestam aí por aí, irmãos. Né? Elas se manifestam. E a pergunta fica, né? Como estamos construindo a nossa casa espiritual? Que materiais nós estamos usando para construir a nossa casa material, espiritual? Né? Ouro, prata, pedras preciosas? Ou madeira, feno ou palha? E dependendo da forma como nós estamos vivendo aqui, irmãos, e construindo a nossa casa, lá diante de Deus nós vamos ser premiados ou galardoados, né? E a palavra de Deus ela fala sobre alguns galardões, né? Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Isto é, uma coroa que tem um certo tempo de duração, mas depois deixa de existir. Nós, porém, nós lutamos e estamos nos abstendo de muitas coisas para alcançar uma coroa incorruptível. Incorruptível. Então, a palavra de Deus fala que nós temos a oportunidade de alcançar esta coroa, irmãos.
a coroa incorruptível. Ela está acessível a todos os crentes. Todos os crentes. E ela é reservada, então, para aqueles crentes que têm autodomínio. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, né? Que luta e se abstém de tudo. Está lutando para se abster das coisas que não agradam a Deus, procurando viver uma vida que agrada a Deus. Então, a gente tem que ter autodomínio, irmãos, na nossa vida. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer, a gente não pode falar tudo o que a gente quer falar, a gente não pode ficar alimentando a nossa mente com qualquer coisa. Se você quer alimentar sua mente, alimente com a palavra de Deus, irmãos. Para você poder saber reagir biblicamente quando as coisas acontecerem, como Jesus fez, quando Satanás veio tentá-lo. Jesus disse, está escrito, e respondeu biblicamente a Satanás. Também nós temos em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus dizendo assim, a parte que diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade aqui, se preciso for, até a morte. Quantas pessoas, irmãos, acontece o que nós já repetimos várias vezes, e nós cantamos na igreja às vezes, que diz, quantos que corriam bem, e hoje comigo não estão, e outros seguem, mas também, frios sem amor estão. É uma realidade, irmãos. Tem muita gente que começa a passar por tribulações, por lutas, por dificuldades, desiste. Nós estamos passando por uma época assim, né? Como será o nosso retorno para a casa do Senhor? Vou retornar fervoroso, desafiado a trabalhar mais para o meu Senhor? Ou o que está acontecendo está vindo de encontro a algo que eu já queria na minha vida? Que era não permanecer firme, não pagar o preço, às vezes até com a minha própria vida, de ser fiel a Deus aqui neste mundo. Porque nós somos fiéis a Deus, irmãos, e não a um pastor, a um diácono, ou a quem quer que seja. Nós somos fiéis a Deus. O pastor é um servo de Deus na igreja. Os diáconos são servos de Deus na igreja. E você, mesmo não sendo pastor nem diácono, você é um servo de Deus na igreja. Mas você é um servo de Deus. E você tem que permanecer firme para Deus. E haverá recompensa para quem ser firme. Quem ficar firme. A recompensa é a coroa da vida, que todos vão receber se permanecerem firmes e, se necessário for, até a morte. Em 1 Pedro 5:3, a palavra de Deus diz que, aqui é direcionado aos pastores, que aquele pastor que serve de exemplo ao rebanho e que não trata o rebanho como se fosse dono dele, quando o Senhor Jesus voltar, quando ele aparecer, ele vai dar uma coroa chamada coroa da glória para o pastor. É um grande desafio, irmãos, porque nós não devemos ministrar para agradar os homens, mas para agradar a Deus. O pastor deve ser um pastor segundo o coração de Deus, e não segundo o coração do homem ou dos homens. Do homem, dele mesmo, ou dos homens, de acordo com a plateia que está ouvindo ele. O pastor tem que ser segundo o coração de Deus. Este agradará ao Senhor e receberá a coroa da glória. Nós também temos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falando sobre o desejo que ele tinha de que Jesus voltasse para buscá-lo. E ele diz, desde agora, a coroa da justiça, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim,
mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então ele diz, essa coroa não vai ser só para mim. Eu desejo muito que Jesus volte para me buscar. E ela será estendida também para todos os irmãos e irmãs que amarem, desejarem a volta de Cristo. Por que isso, irmãos? Porque assim, irmãos, se você não pensa sobre a volta de Cristo, você corre o perigo de ser influenciado pelas propostas do mundo. Mas se você aguarda a Cristo, dia após dia você vai vigiar, você vai ficar atento, você vai se preservar, porque você está aguardando a volta do seu Senhor, para buscá-lo, para levá-lo para o céu, para que você possa viver com o Senhor para sempre. Então existe a coroa da justiça, é a recompensa para aqueles que amam a volta de Cristo. E por fim, que eu disse para os irmãos que eu ia falar sobre ela, existe a pedra branca. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, abra a sua Bíblia lá, em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra, olha aí, a pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, esta pedra branca, todos os crentes receberão. É uma pedra em que o seu nome, o seu novo nome, estará escrito nesta pedra. E esta pedra, ela é utilizada para julgamento, ela é utilizada por pessoas especiais e ela também é utilizada somente pelos vencedores. E nela está escrito o seu nome. Cada crente receberá esta pedra branca, que estará escrito o seu nome nesta pedra, o seu novo nome. Hoje a gente conhece o Jorge, o José, o João, o Luiz, mas esses nomes não serão os nossos nomes, irmãos. O Senhor Deus nos dará um novo nome, para nós vivermos na eternidade com Ele, com este novo nome que Ele vai nos dar. Então, irmãos, a pergunta é: o que eu estou construindo na minha vida? Que elementos eu estou usando na construção da minha casa espiritual? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha? Como está a minha casa espiritual? E também, irmãos, que obras estão sendo manifestadas na minha vida? Dessas obras que eu estou construindo na minha casa. Estas obras vão permanecer quando o fogo passar? E baseado nas obras, eu vou receber os meus galardões. Ou eu vou me apresentar diante de Deus de mão vazia? De mãos vazias? Como será? Porque esse encontro vai acontecer, irmãos. Ou hoje, ou futuramente. Esse encontro com Cristo vai acontecer. Que o Senhor Deus nos ajude a, se até agora não construí uma boa casa, que eu refaça tudo e comece novamente, construindo com materiais que vão resistir ao fogo. Ouro, prata e pedras preciosas. E se eu já tenho construído a minha vida com esses materiais, que eu possa continuar firme, porque as recompensas virão
e nós poderemos chegar diante do Senhor e ouvir dele a palavra servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Que Deus nos abençoe para o encontro com o Senhor que breve acontecerá. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Senhor. Abençoe cada irmão e irmã que ouviu esta mensagem. Que o Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus, esteja, ó Deus, orientando, incomodando, dando-nos, ó Deus, a força, a capacidade para vivermos, para honrar o Senhor, edificarmos a nossa vida na Tua palavra e, ó Deus, sermos muito abençoados pelo Senhor. Eu oro a Deus pedindo a bênção e agradeço no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor Deus. E amém. Irmãos, Deus abençoe cada irmão nesta noite de culto de oração. Um grande abraço e que o Senhor nos ajude e até a próxima oportunidade. Amém.